amém, irmão? Se nós estamos hoje na casa do Senhor, é porque suas misericórdias nos alcançaram. Irmãos, sem delongas, né, para não cansar, esse salmo, né, foi feito por Davi, um dos maiores salmistas. Nós vamos ver que 70% dos salmos foi esse grande adorador Davi que fez, amém, irmãos? Nem todos foram dele, mas 70 foi de Davi. Os livros de salmo é como a nossa harpa cristã, eram os cânticos de Israel. O povo de Israel louvava, salmodiava Deus com esses salmos, a qual Davi e outros compositores compuseram, amém, irmão? Tudo para a glória do Senhor. E aqui Davi, irmão, ele faz algo tão lindo, e ele diz assim: o Senhor é meu pastor e nada faltará. Um salmo tão conhecido, a gente vê até em comércio, carro, em muitas casas, esse salmo escrito, e talvez sem compreender. Entramos em alguns lares e vemos a Bíblia aberta no Salmo 91, Salmo 23, como se ele fosse, irmão, mágico, mas ele não é mágico. É a palavra que sai da boca de Deus. E a palavra de Deus, ela desce como fogo e como um martelo que esmiuça a pedra, amém, irmão? E é poderoso o que está escrito nesse salmo. Aí eu pergunto para nós aqui: o Senhor é nosso pastor? Amém. O Senhor é nosso pastor, irmão? Amém. Nós temos que entender o que significa isso daqui. Se ele realmente é meu, é teu pastor, por que então nos falta alguma coisa? Porque aqui diz: o Senhor é meu pastor e nada, nada é nada mesmo, me faltará. Davi experimentou ele como pastor e me declara: nada me faltou. Mas nós falamos: o Senhor é meu pastor, e nós começamos a examinar nossa vida e está faltando alguma coisa. Às vezes lhe falta paz, às vezes lhe falta alegria, às vezes lhe falta alguma providência, passa por alguma necessidade. Será onde está o erro disso daqui, irmão? Nenhum. A Bíblia não mente, a Bíblia diz que Deus é fiel e Ele vela para cumprir cada palavra que está escrito aqui neste livro, irmão. A Bíblia aberta é a boca de Deus e Deus não mente. Uma coisa é impossível para Deus, que Ele minta. Existe algo impossível para Deus que Ele minta? Ele nunca mentiu, amém, irmão? E Ele fala a verdade e Ele cumpre com aquilo que Ele fala, amém, irmãos? Mas então onde está o erro? Se você abrir tua Bíblia no Salmo 23 e está com ele aberto, você vai ver que existe um segredo nesta palavra que nós precisamos meditar. Você vai ver que o Senhor, na tua Bíblia, está escrito em letra maiúscula, todinho. A palavra o Senhor foi impresso na tua Bíblia e no original, no hebraico também. O Senhor em letras maiúsculas, amém? Não minúscula. Não é só a primeira letra, mas toda a palavra o Senhor em letra maiúscula. Por quê, irmão? Porque a palavra Senhor, ela tem um significado muito importante para mim e para você. A palavra Senhor no nosso dicionário significa o dono da casa, o dono absoluto da casa, o soberano, aquele que manda, aquele que me lidera. Quando eu e você declaramos com os lábios: Jesus é o meu Senhor, eu estou dizendo: Jesus é meu dono, Jesus é que me governa, Jesus é que manda. Paulo era um crente bem convicto disso. Ele não só dizia que Jesus era o Senhor, como ele realmente vivia isso. E ele dizia: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Amém, irmão? Ele estava dizendo: não mais faço o que eu quero, mas o que o Senhor quer na minha vida. Aleluia, irmão? Aí você já descobre um segredo. Muitos crentes hoje, muitos declaram com a boca, muito facilmente: Jesus é meu Senhor. Mas na hora de deixar Jesus ser o Senhor, não. Jesus é o Senhor na boca dele, mas na vida, no trono da sua vida, quem está sentado é o eu, é a própria pessoa. E aí então vai sentir falta de muitas coisas. Enquanto eu e você estiver no controle de coisas da nossa própria vida, vamos de mal a
Jesus, ele não quer ser Senhor meu e teu só num lugar como esse, na igreja, na casa do Senhor. Muitos crentes têm Jesus como Senhor só dentro de um templo. Se lá para fora a pessoa faz o que quer, fala o que quer, anda onde quer, controla a sua própria vida, deixa a sua carne, o seu eu controlar. Em Romanos, Paulo escreve uma carta aos Romanos, a igreja que está em Roma, no capítulo 8, ele é tão tremendo que ele diz assim no verso 6, aquele que inclina a carne produzirá para si a morte, mas aquele que inclina o espírito produzirá para si a vida e paz. Amém? Se nós queremos ter paz aqui enquanto nós vivemos e vida em Jesus, nós temos que ouvir a voz do Espírito Santo. Amém? Não mais deixar o nosso eu nos controlar, nos guiar, mas o Espírito de Deus. Esse é outro segredo, irmão. A palavra Senhor era tão importante no tempo de Davi, no tempo de Israel. Era tão importante que Senhor, Yahvé, Israel dizia Yahvé, Jeová. E eles tinham um temor tão grande de pronunciar. Eles não tinham essa palavra na sua boca de qualquer maneira. Eles não falavam o nome, porque o Senhor é um nome importante dado a Deus, irmão. É um nome dado a Deus. E Israel pronunciava uma vez por ano, de tanto temor que eles tinham de pronunciar essa palavra. E era o sumo sacerdote que gritava Yahvé, aleluia. E o povo de Israel acompanhava. Era com temor que eles declaravam: ó Senhor, o Deus nosso Senhor. Hoje todo mundo tem isso na boca em vão, pronuncia em vão, sem entender o significado forte na vida dele. Amém, irmão? Yahvé, palavra hebraica que significa Jeová. Amém, irmão? E era com reverência. Nós temos que ter reverência com este nome e ter reverência e viver realmente esta palavra, ter o nosso Deus, o nosso Jesus como Senhor, amém? Como soberano. Alguém está sobre mim, alguém me controla, alguém governa a minha vida, aleluia. Alguém está no controle de cada coisa da minha vida e Ele é poderoso. Ele não é poderoso, Ele é todo poderoso, aleluia. Tem poder, Ele tem todo o poder. Apocalipse 4 verso 8 diz que Ele é todo poderoso, quer dizer, Ele governa todas as coisas, Ele reina sobre todos os reinos, Ele criou todas as coisas e Ele controla todas as coisas. Até o inimigo da nossa alma é controlado por Ele. Se Ele está aí reinando, Satanás, é por permissão de Deus e tem um tempo, porque a hora que Deus quiser, Ele tem que parar, porque operando Deus, quem impedirá? Aleluia! Aleluia! Irmão, tudo obedece a Deus. O vento obedece a Ele, as águas obedecem a Ele, os animais. Você vai ver, irmão, Jesus no barquinho com os discípulos, quando Ele levantou ali, que os discípulos foram dizer: não te incomodas que nós perecemos nessa tempestade? E o Senhor mandou o vento se calar, acalmou a tempestade, porque tudo obedece a Deus. Ele mandou, Ele abriu as águas para Israel passar, aleluia. Deus manda nos animais, porque Ele mandou os anjos fechar as bocas do leão para não comer Daniel na cova. O fogo obedece Deus, porque, aleluia, não queimou Sadraque, Mesaque, aleluia, na fornalha. Tudo obedece Deus. Você entende quem é na tua vida? Quem é o teu Senhor? Deixa Ele controlar a tua vida. Aleluia. Ele é todo poderoso. Glória. E não há o que Ele não possa fazer. Esse é um segredo que o cristão precisa exercitar, porque a vida cristã é uma vida de exercício. Chega na hora que está no controle das coisas e quando não dá, se desespera, se angustia, porque não tem Deus como Senhor, não tem Jesus como Senhor. Porque se tiver, vai descansar, vai se aquietar. Amém, irmãos? E Senhor, Davi diz assim: o Senhor é meu. Amém, irmão? Aí Davi diz assim: Yahvé, aquele que me governa, aquele que me lidera, Ele é que me apacenta. Porque pastor é um homem que apacenta. Apacentar significa levar ao pasto.
Yahvé, o Todo-Poderoso, é Ele que me leva ao pasto. Veja no verso 2 o que ele diz: deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente às águas tranquilas. O Todo-Poderoso, Yahvé, aquele que governa o mundo e todas as coisas, é Ele que me leva, é Ele que sabe onde estão os pastos verdejantes para minha alma, para minha vida, e é Ele que sabe onde estão as águas tranquilas, e Ele tem me guiado a Ele tem me apacentado, amém, irmão? Davi, ele foi, antes de ser rei, um dos maiores reis que Israel já teve, ele foi um pastor de ovelhas. Uma função, né, uma profissão da sua época muito importante. Ele não queria ser pastor de ovelhinha, ele queria ser um guerreiro. Mas eu creio que Deus já tinha propósito na vida dele lá, porque ele ia ser um grande rei de Israel. E o Senhor colocou ele lá, permitiu que ele fosse apacentar as ovelhas do pai dele, amém, irmão? Da família dele. Mas lá ele era um grande adorador, ele não tinha plateia, porque hoje tem tantos adoradores que precisam de plateia. A plateia de Davi era as ovelhinhas, aleluia, e Deus. Ele cantava ali, sem ninguém aplaudir ele adorava o Senhor, aleluia. Ele odiava Deus ali naquele lugar, amém, irmão? E ele sabia o que era ser um pastor, pois ele cuidava das ovelhinhas, ele era um pastor, ele sabia que ele tinha que alimentar as ovelhas, proteger as ovelhas, dar água para as ovelhas, ele tinha que cobrir as necessidades de uma ovelha. E quando ele diz, o Senhor é meu pastor, automaticamente ele se coloca na posição de ovelha. E aí está outro segredo. Você tem se colocado como ovelha? É importante. Se o Senhor é pastor, então eu sou ovelha. Se Jesus é meu pastor, então eu sou ovelha. Isso é importante. Muitos hoje, irmãos, são bode. E bode de ovelha tem uma diferença em tamanho. Você vai ver que a Bíblia chama eu e você de ovelha. Lá em João 10:14, olha o que Jesus diz: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, aleluia, e das minhas ovelhas sou conhecido. Ele conhece as ovelhas do seu aprisco, ele sabe quem é dele, ele conhece, e ele diz: as minhas ovelhas, elas também me conhecem. Você conhece o teu pastor, irmão? Porque está falando de uma comunhão, está falando de confiança, está falando de algo lindo aqui, amém, irmão? E aí Jesus em João 10:27 ele diz: as minhas ovelhas me ouvem, aleluia, e ouve a minha voz e eu as conheço, elas me seguem e dou-lhe a vida eterna, e nunca, olha que promessa linda para a ovelha, e nunca hão de perecer, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Coisa tremenda, vale a pena ser ovelha, porque é uma promessa para a ovelha, elas não hão de perecer, nunca, nunca, nenhuma ovelha do aprisco do Senhor vai perecer, porque Ele não mente, Ele é fiel para cuidar, Ele é fiel para dar vida, eu dou a vida eterna para elas, e ninguém arrebatará elas das mãos de meu Pai. Coisa tremenda, irmão. Isso aqui é glorioso, é uma vitória para a minha vida e para a tua vida. Ovelha, mas quantos não querem ser ovelha, irmãos? Quantos querem ser pastor da sua própria vida, querem apacentar a sua própria vida, e outros querem ser bode? Você não vai ver que Deus chama você de outra coisa, é ovelha mesmo. Eu e você somos ovelha. Muitos pregadores, crentes que não leem a Bíblia, falam: você tem que ser águia. Irmão, a única vez que você vai ver que a Bíblia chama eu e você, nem chama eu e você de águia, é lá em Isaías 40 versos, lá no último versículo, que diz que aqueles que esperam no Senhor serão renovados, amém? E subirão como asas de águia, subirão como as águias, e verão tudo lá de cima, irmão. É a única parte, mas a maioria é ovelha. Por quê, irmão? Porque se você, quantos conhecem aqui um pasto de ovelha? Conhece uma criação de ovelha? Quantos aqui conhecem? Aqui é, mas quando a gente vai para o norte, a gente presencia bastante essa parte.
irmão. Eu conheço e estudei a vida de uma ovelha. Ovelha, elas não andam sozinhas, elas andam em bando. Amém, irmão? Amém. Elas sempre andam unidas uma com a outra. Ovelha não se cria realmente sozinha, elas têm que ter mais de uma, mais de duas, amém? E assim é o corpo do Senhor. Nós não somos sozinhos. O crente avulso não cresce. Crente avulso, ele morre espiritualmente. Nós temos que ter comunhão um com o outro. Nós temos que amar um outro. Se você olhar uma ovelha, irmão, uma ovelha, ela quando sente o perigo, né, do adversário, ela se sente ameaçada por alguma coisa, ela se une uma com a outra, ela se ajunta uma com a outra para impedir o acesso do adversário, para impedir o perigo. E ali elas se defendem, elas se aglomeram uma com a outra para se defenderem. E assim o Senhor, que é o corpo dele, unidos, aleluia, sem abrir brecha, amando uns aos outros. O novo mandamento eu vos dou, que ameis uns aos outros, como eu vos amei. E então vós sereis conhecidos meus discípulos. Nós só somos conhecidos discípulos verdadeiros do Senhor se nós praticarmos o amor um com o outro. Aleluia! Você vai ver, irmão, que bode não se apacenta, mas ovelha se apacenta. Se para você criar um bode como um animal doméstico, você vai ter que pegar ele a laço, pegar com corda, porque ele empaca no meio do caminho. E para ter ele, você vai ter que amarrar num tronco, numa árvore. E quem alimenta um bode pode levar coice, porque ele dá coice até na pessoa que alimenta ele. E dá chifrada e dá coice, irmão. A ovelha não, a ovelha é mansa. Aleluia. Até na hora da morte, ela não faz barulho, ela não faz bagunça. Ela vai, até chora, tem uma lagriminha no rosto dela, mas ela vai em silêncio para o matadouro. Assim foi Jesus, sofreu no silêncio. E o povo dele também. Aleluia. Ele vai até com lágrimas no sofrimento, mas ele não fica bravo, não contenda. Porque é bom que o servo de Deus não contenda, mas seja manso em todas as coisas. Amém, irmão? Ovelha, bichinho manso, bichinho quieto, apacentado, obediente. Você nunca vai ver uma ovelha gritando pro pastor: abre a porteira que eu quero sair hoje, eu quero comida. Não, ela confia no pastor. A ovelha espera no pastor. Aleluia. Quando o pastor, você vai ver por que o pastor usa o cajado, irmão. Porque a ovelha, o animalzinho ovelha, tem a visão meio turva. Ela enxerga tudo embaçado. Se tu colocar um maço grande de jornal e um punhado de milho pequeno, ela vai pro maior, pro maço de jornal. Porque ela enxerga pouco, mas ela ouve muito bem, amém? Ela ouve, por isso que o pastor usa o cajado. O pastor bate o cajado e ela vem próximo ao pastor, aleluia. Elas se aproximam do pastor, elas ficam em volta do pastor, porque quando elas veem o pastor, elas conhecem o pastor delas, elas sabem, o pastor vai alimentar, o pastor vai dar água, o pastor vai cuidar. Elas confiam aleluia, no cuidado do pastor na vida delas. Você entende isso? E assim tem que ser um povo de Deus, tem que se achegar a Jesus. Achegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Temos que nos aproximar dEle, porque é Ele que tem todas as coisas que nós precisamos. Aleluia. Vou dizer para ti, irmão, se você ainda ficou com dúvida de águia, a águia se apacenta? Também não. A águia é um bicho egoísta. Ela vive no ninho sozinha. Quando os filhos crescem, até os filhos ela joga para fora, porque elas são egoístas. Não é assim que o povo de Deus tem que ser, não é verdade? Nós temos que tirar o egoísmo da nossa vida e sermos unidos um com o outro. Amém? Deu para entender isso, irmão? E eu creio, irmão, o Senhor, o nosso Deus, o nosso Jesus, Ele é um bom pastor. Eu sou um bom pastor. E Ele quer apacentar a tua vida, para que tu encontre paz, para que tu encontre as águas tranquilas, para que tu encontre os pastos verdejantes, porque só Ele sabe onde estão os pastos verdejantes. Ele quer te pegar pelas mãos e guiar. Ele quer te dar direção. Confia a tua vida ao Senhor. Confia os teus problemas ao
Senhor quiser querer nos apacentar aqui nesta terra, nesse mundo tenebroso, Ele quer nos levar para o céu. Eu creio que Jesus o pastor está muito próximo, a porteira já está aberta. E eu creio que o pastor está na porteira para recolher o seu rebanho. Ele vai recolher o seu rebanho. Ele vai recolher para o seu grande aprisco, onde não haverá mais sofrimento, dor, onde não haverá fome, aonde não haverá mais luta, irmão. Mas lá em cima, no grande aprisco, será só alegria. Será só alegria. Glória a Deus, aleluia. Ele quer te conduzir. E no meio do caminho passamos por vales. No meio do caminho da jornada tem desertos, mas o pastor está junto no deserto. O pastor está na frente, aleluia. Passaremos por vale, mas o pastor está na frente. Seremos provados, mas temos que olhar para o pastor na frente. Ele está conduzindo a nossa vida. Eu não tenho tempo, irmão, mas deixa eu falar algo aqui. Eu estava indo para Londrina no ano passado pregar e com a minha família. E nós temos por hábito sempre orar. Pegou o carro, hoje em dia não está violento. Nossa, as estradas estão terríveis. Nós temos que orar para Deus guardar a frente, a traseira, os lados. É assalto, é batida, é muito assassino no volante, não é verdade, meu homem? É condutores imprudentes. Temos que orar. E eu ali, meu esposo abasteceu o carro, colocou as malas. E eu então fui orar e falei assim: Jesus, vai na nossa frente. Livra-nos de todo mal. Protege nossa traseira, nossa frente, os lados. E fui falando com o Senhor. Quando eu terminei de orar, o Espírito Santo falou bem forte no meu coração e disse: essa oração não procede. Eu falei: mas Senhor, como que não procede? E eu sou uma pessoa que questiona. Na hora eu quero aprender. Se eu sentir que algo errado eu fiz, eu quero aprender. E aí que está algo maravilhoso. A gente sempre tem algo a aprender com Jesus. E eu falei: mas Senhor, por que não procede essa oração? Por que tu não, quer dizer, não procede? Ele não aceitou essa oração. E eu falo: me ensina por que, Jesus? Por que essa falta de paz na minha alma? O Senhor perguntou, o Espírito Santo perguntou bem o meu coração: tu vai a Londrina porque queres? Eu falei: não, eu vou pela tua obra. Tu é que conduz tua vida neste lugar, nessa terra? Eu falei: não, o Senhor é o meu pastor, é tu que me conduz, é tu que me dirige. Tu faz o que quer ou faz o que eu mando? Eu tenho tentado fazer o que o Senhor manda. Tu está na tua vontade ou na minha vontade? Aleluia. Eu tenho tentado ficar debaixo da tua vontade. Então por que tu pedes para mim ir na frente? Fica tu sabendo que eu estou na frente do meu rebanho. Eu nunca saí da tua frente. Eu sempre estive na tua frente. Aleluia. Nós temos que ter essa fé, porque senão estamos orando de novo. É como se nós orássemos para trás: vem Jesus. Mas ele não está lá atrás, ele está na frente. Aleluia. Jesus vai para frente. Jesus não está do lado, ele está na frente. Ele vai à frente. Se levantar muralhas, ele bota por trás. Se o inimigo aí quiser te atacar, vai ter que atacar o Senhor primeiro, irmão. Se o inimigo quiser tocar numa ovelhinha dele, ele vai ter que tocar no nosso Senhor. Se ele é por nós, quem será contra nós? Você entende? É importante colocar ele como pastor, como líder, aquele que vai à tua frente. Amém, irmão? Porque se levantar o que for na terra, ninguém pode com ele. Aleluia. Amém, irmão? Precisamos aprender a obedecer ao Senhor. Eu vou falar para ti, irmão, de nada adianta. Me escute primeiro antes de ficar bravo. De nada adianta fazermos campanhas em cima de campanha se não obedecermos. Temos que fazer campanha e obedecer. A vida cristã, a fé de um cristão é uma fé que tem que ser exercitada. E a fé verdadeira, ela anda de mão dada com a obediência. De nada adianta. Tem crente que amarra e desamarra o diabo. Já viu isso? Eu creio que o diabo dá risada desse crente. Irmão, se sujeita a Deus. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Você entende isso? Tem crente até que joga sal grosso na casa. É um monte de besterol nos dias de hoje porque não lê Bíblia. A obediência
traz vitória para mim. É verdade, aleluia. Ovelhinhas rebeldes vão para o canto da cerca e ficam à mercê do lobo. Mas a ovelhinha obediente fica perto do pastor. Elas ouvem, diz Jesus, elas ouvem a minha voz e me seguem. Elas escutam eu falar e elas me seguem. Esse é o crente vencedor. Esse é o crente que tem uma porta aberta. Esse é o crente que vai morar no céu. Aleluia. Isso está muito claro em Mateus 7, verso 21, onde Jesus deixou claro: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. De nada adianta ficar dizendo Jesus é meu Senhor se tem uma vida contrária à vontade dele, contrária à Bíblia. Mas se você tem tentado obedecer ao Senhor, a voz dele, escutado a voz dele, você é um vencedor. Amém, irmão? E creia, esse pastor, para nós ir concluindo, ele apacenta, irmão, leva o pasto. E no longo da jornada, da caminhada, ele vai cuidar de mim e de você. Ele vai te dar de comer, porque um pastor alimenta as ovelhas, nutre o seu rebanho. Você crê que ele nutre o rebanho? Amém. Quantos têm sido nutridos por ele? Amém. Glória a Deus. Não quer nenhuma ovelhinha raquítica. Ele nutre, ele dá o melhor para o rebanho. Aleluia, irmão. Ele até ensina umas ovelhinhas teimosas. Ele educa. Ele permite prova. As provas, irmão, sabe para que é? Para nos lapidar. Para nos ensinar. Para quebrar o nosso eu. Porque quando a gente vem para Jesus, a gente vem com o eu bem grande. E as provas quebram o eu. Porque eu posso, eu sou melhor, eu consigo. Mas na prova você vai ver que se não consegue é nada. Se não for Deus, perece. Aleluia. É ou não é? Verdade. E muitas vezes Deus vai permitir eu e você passarmos no começo, passar até por provas financeiras. Para entender que Ele é o teu provedor. Que Ele é que quer te nutrir. Aleluia. Ainda que tenha que trabalhar, você vai ter que dar graça. Obrigado pelo trabalho. Obrigado pela saúde. Obrigado por essa porta de emprego. Obrigado pelos estudos que tu me deste. Obrigado pela oportunidade que o Senhor me deu hoje. Aleluia. Aleluia. Obrigado pelos livramentos, porque eu pude chegar no meu trabalho. Alto é para dar graça ao Senhor. Tudo por tudo. Amém, irmão? Porque se não quisesse, Ele tirava o ar da nossa boca, do nosso nariz, da nossa narina, do nosso pulmão e nos recolhia. Porque esse ar que eu e você respiramos é dele. Amém, irmão? Amém. Então quem é o homem para ficar se vangloriando, sendo presunçoso no meu trabalho? Eu estudei, sou formado, paguei um preço naquela faculdade. Se o Senhor não quisesse, não permitisse, você não ia fazer faculdade. Tudo honra e glória ao Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Porque Ele é Jeová Jireh, o Deus da providência. Olha o que Ele diz, e isso é tão batido no nosso meio, talvez pouco praticado, onde Ele diz em Mateus 6, verso 31, Ele estava ministrando a palavra, Ele estava pregando ali o sermão da montanha, 6 horas de pregação, né? E ali Ele ensinou os seus discípulos, os seus seguidores, e Ele disse ali para os seus seguidores, foi para os seus seguidores, não foi para as multidões: não vos andeis, eu não quero vocês inquietos, não vos andeis por aí inquieto, dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos. Não! Isso envergonha o Senhor aí fora, irmão. Te vê ansioso, preocupado com essas coisas, como se você não tivesse um Deus na tua vida. Não, porque os gentios eles andam atrás dessas coisas, mas vós tem um Pai que bem sabe do que necessitar. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. E é tão lindo, irmão, que Ele não tem só acrescentado pão, água na nossa mesa, não tem só acrescentado roupa, Ele tem nos surpreendido com muito mais. Ele tem dado paz, Ele tem dado alegria, Ele tem nos honrado. Porque lá fora Ele não dava nada pela tua vida, mas aqui tu sente que é amado do Pai. Glória a Sente a Deus. cura na tua alma. Glória a Deus. Jesus é mais do que pão. Glória a Deus, aleluia. Na presença dele nós sentimos nos refugiados de tudo
terror aqui na terra, porque Ele é nosso refúgio. Nós nos sentimos fortes com Ele, porque dele vem a força para o seu ungido. Nos sentimos com coragem. O medo, o desespero, a depressão, ela vai embora, porque o Senhor é muito mais na minha vida e na tua vida. Aleluia, irmão. Ele é Jeová Jireh, o Deus da providência. Aleluia. Tem irmãos aqui que conhecem muitos testemunhos, outros não. Mas eu lembro, irmão, quando, muitos anos atrás, eu e minha família sendo provada, nós estávamos numa prova bem grande, meu esposo está ali, tenho 2 filhas, uma casada, 3 anos já. E eu lembro que na prova, quando Deus fecha a porta, ninguém abre. Ele é o dono da porta. E quando Ele quer provar, irmão, não adianta teimar. Ele fechou a porta, mas não tem jeito, não vai abrir. E o Senhor fechou as portas de emprego do meu esposo, um homem estudado, né? E tinha se preparado na área dele e não arrumava mais emprego. E o coitado não gostava de ficar parado, irmão. Que ele tem até a pele do rosto meio queimado. Vivam tentando brigar com ele para usar protetor solar. Mas, irmãos, ele não se conformava com as portas fechadas. E nós sendo provados. Ele pegava a bicicleta, colocava a máquina de cortar, um homem estudado. Deus quebra, né? Colocava a máquina de cortar grama, a parra, a enxada, ia cortar a grama dos vizinhos para entrar dinheiro. Mas os vizinhos não pagavam. A porta estava fechada. Eu fazia pão de casa para ele vender e ninguém pagava. Ou não vendia o pão, nós tínhamos que comer todo o pão. A porta estava fechada. Aí ele resolveu vender forma, irmão. E vendeu, mas na hora de receber, não recebeu nada. Era prova, irmão. Era prova. Não era vadiagem, porque o coitado até chorava, se queimava no chão, mas a porta estava fechada. E nós com uma filha adolescente. A mais velha era pequenininha, a mais nova ela estava nenenzinha e a mais velha adolescente. E um frio, geada, porque naquele tempo esfriava como esse ano esfriou em Curitiba. E nós querendo ir para a igreja, ela falava: mamãe, como é que eu vou para a igreja, mãe? Com essas pernas de fora, mãe, eu não tenho uma bota, eu vou passar um frio, mãe. Porque, né, nossas igrejas sempre foram de uso e costume, ia de saia. Naquele tempo era muito forte. Eu falei: filha, como é que eu vou comprar uma bota para você? Se nós temos nem comida dentro do armário, nós temos que orar de tarde para comer à noite, orar de noite para comer de manhã, minha filha. Não tem como. Eu falei: vai orar, vai pedir para Deus, menina. E olha que a bichinha foi, irmão. Tinha 12 anos. E ela fechou a porta do quarto dela e começou uma campanha de oração. A maior campanha que é essa, irmão. Falar com Deus, se achegar a Deus. E ela foi lá pro quarto. E nós pais, mães, somos curiosos pela vida dos nossos filhos. Eu queria saber como que será que ela vai orar. Eu ia atrás da porta escutar ela orar, irmãos. E ficava escutando. A curiosidade de mãe, é tão bom ver o filho orando que eu dava glória. Mesmo no meio daquela luta, eu via minha família crescer no Senhor. Eu via minha família se achegar no Senhor. Porque não basta eu, bastava eu se achegar. Eu queria os meus na presença do Senhor, confiando no Senhor. E todas as coisas contribuem juntamente para o bem daquele que ama a Deus. Irmão, e ela orava. E ela pedia a bota para o Senhor. Aí quando ela já estava com 7 dias de campanha de oração em casa, orando, eu creio que a fé dela já tinha aumentado. Porque ela já estava dando, irmão, o tamanho que ela calçava. E ela estava falando assim: Deus, eu escutando atrás da porta. Imagina, né? Deus, meu número é 36. Eu vi uma bota lá na loja bege, Senhor. E ela começou a falar para Deus o tipo da bota que ela queria, irmão. Isso era numa sexta, no sábado, nós fomos para a Santa Ceia, para a ceia do Senhor. E sentado ali, na hora dos louvor, veio uma irmã com um pacote de uma sacola grande e disse: missionária Kate, isso é Deus manda te dar. Eu falei: mas o que é? Ela falou: uma bota. Eu falei: irmã, por curiosidade, que número que é? Ela falou: é 36. Eu falei: mas eu não calço 36, eu calço 34. Você tem que ser verdadeiro, né? Ela falou: eu não sei, irmã. Eu só sei que eu fui comprar essa bota ontem lá e vesti, deu certinho no meu pé. Chegou em casa, começou a apertar. Eu fui trocar e o Senhor disse: não é tua. Dá pra minha serva, Kate. Eu não sei pra quem é, mas é tua. E toma, porque eu quero ser abençoada. Eu falei: mas eu sei. Deixa eu te perguntar só uma coisa. Essa bota de que cor que é? É bege? Ela
com uns bordadinhos do lado, porque eu escutei a menina falar para Jesus do bordado. Tem, irmão, que até parece que tu estava junto. Eu falei, então eu sei para quem que é. Entreguei a borda para a menina, exatamente a marca, a cor. Aleluia! Tudo que ela deu para Deus, Deus entrou para a providência. Amém, aleluia. Só que veja bem, irmão, milagre é mais do que isso. Isso foi no sábado. Na segunda eu fui para a reunião do ciclo de oração. E quando eu cheguei lá, outra irmã com outro pacote de porta na minha mão. Irmã missionária, Deus mandou te dar. Eu falei, o que é? Uma porta. Eu falei, irmã, uma porta, que número é? Eu tô sendo que ela fosse 34 agora pra mim, né, irmã? 36. Eu falei, 36? Que cor? Ela falou preta. Eu falei, tem uns bordadinhos? Ela falou, tem, irmã. Eu falei, sei pra quem é. Deus, irmão, não dá. Aleluia! Porque a Bíblia diz que Ele é todo poderoso. Aleluia. Infinitamente mais Glória a do que Deus. nós podemos pedir ou imaginar. Ele conhecia o coração dela. Ele sabia que ela gostava de se arrumar para ir na casa do Senhor, porque as minhas filhas não se arrumam para ir para outro lugar, é só para a casa do Senhor. E aí a Bíblia diz, deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do nosso coração. Aleluia! A pequenininha, ela tinha 2 anos e meio, a mal verbalizava. Estou terminando, viu, irmão? Mal verbalizava, irmão. E aí ela falou, eu também quero uma bote. Aí a mais velha falou, vai orar. Eu orei e Deus me deu. Aí a pequenininha foi orar também, irmão. No tanto que ela foi batizada com 3 anos e meio. Aprendeu a orar. E ela foi orar. E nós temos costume de agradecer o alimento. E ali era o dia dela agradecer. E na hora que ela agradeceu, ela disse, Jesus, não esqueça da minha bota. Tudo ela pedia bota para Jesus, irmão. E aí ela disse, a minha bota é preta, viu, Jesus? E olha, demorou mais 1 mês para ela. Deus sabe de todas as coisas. A da minha outra foi 7 dias. A dela 1 mês. Mas passou 1 mês, uma missionária que veio do campo entregou uma sacola. E ela falou, tem um presentinho pra Duda. Quando eu abri, uma bota preta, irmão. Essa menina vestiu a bota e ela mostrava pra igreja toda, olha o amor de Jesus, irmão. Olha o amor de Jesus. Até dormiu 1 semana com a bota do pé, ninguém tirava. Quando a bota não servia mais, ela não deixava nem a gente dar pros outros. Não pode dar o amor de Jesus. Eu falei, Jesus quer amar outra criança agora através dessa bota. Você crê, irmão? Leve o teu filho a aprender quem é provedor. Não você, mas o Deus que tu serve. Aleluia. Porque tu pode faltar, mas o Deus que tu serve nunca faltará na vida dos teus filhos. Ensina eles a buscar ao Senhor. Ensina a tua casa quem é o provedor do teu lar. Quem é que tem entrado com a providência na tua mesa. Amém, irmão? Deus é fiel. Ele não vai deixar faltar nada para ti. Ele vai te provar. Mas você vai ver a glória do Senhor. Ele vai se manifestar a tua vida e a minha vida. Amém, irmão? Mas Ele não quer só dar alimento físico. Ele quer também, irmão, dar espiritual. Uma das mais nutrição do Senhor é espiritual. Amém, irmão? A palavra de Deus é alimento para minha alma e para a tua alma. Nesses dias de apostasia na terra. Nesses dias em que muitos estão recuando. Nesses dias em que temos obreiros parando. Irmãs do ciclo de oração. Igrejas recuando, irmão, por fraqueza, irmão. São dias feios, são dias de inverno espiritual na terra. E vai aumentar este inverno espiritual. Você entende isso, irmão? Vai aumentar para se cumprir a palavra de Deus. Mas você é convidado a sentar na mesa do Senhor e alimentar a tua alma e o teu espírito para continuar a tua caminhada, para ir até o fim da tua jornada. Porque o Senhor diz para mim e para você, tu, pois, meu filho, vai até o fim da Temos que ser que nem Paulo, aleluia, quando ele diz, eu terminei a minha carreira. Não deixar a tua carreira pela metade, mas ir até o final da tua carreira. Amém. Mas para isso tem que comer a palavra de Deus. Ele é alimento, vai nutrir não a tua carne, mas o teu espírito. Amém, aleluia. E o crente que alimenta
senta-se na mesa do Senhor, irmão, espiritualmente, ele fica mais forte e ele combate com mais facilidade a carne dele. O crente que não atenta para a palavra é onde ele cai mais em tentação. Você entende isso? Aqui não é lugar de massagear ego de ninguém. Aqui não é lugar de nós maquiarmos nossa vida espiritual. Aqui não é lugar de nos entusiasmar, de viver só de emoção, porque a igreja nos últimos tempos quer viver só de emoção. Se eu quisesse te emocionar aqui, eu nem ficava pregando, já preguei de tarde. Não ia pregar, só dizer umas palavras aqui, você ia pular e gritar e ia voltar para casa fraco. Mas na presença do Senhor é lugar de nós nutrirmos o nosso espírito. Dá uma olhada, irmão, como o diabo com a sutileza, a raposinha que mina a vinha do Senhor. Tem entrado e saqueado o templo da palavra. Saqueado a palavra. As ovelhas estão com sede, com fome, irmão, da palavra. O louvor é muito importante, mas é para a glória do Senhor. É para Jesus de Nazaré. Mas por muitas igrejas está enfadando o povo só com louvor. E o povo nem louva mais, não é verdade? Só fica assistindo o homem e a mulher louvar, irmão. Para com isso, irmão. Nós temos que voltar aos princípios do primeiro amor. Louvar o Senhor, mas com os hinos da congregação. Os hinos da harpa. Dá um culto, um hino avulso para alguém louvar, irmão. E palavra, palavra. Porque sem profecia o povo se corrompe. E a maior profecia é a vida. Glória a Deus. Temos que dar tempo para Jesus falar. E não dar tempo para Ele. Dar um tempo para Ele. Os crentes estão dizendo, você tem 10 minutos aí, viu, Jesus? Já tem 10 minutos. Então falando assim para Jesus. E na hora da palavra, quantos crentes que dormem, né, irmão? Ficam bravos, querem ir embora. Vai se tornar fraco. Como é que você vai combater o bom combate? Como é que você vai vencer as lutas se não estiver forte espiritualmente? Por isso, meu irmão, sente à mesa do Senhor. Ele tem um banquete para a tua alma. E vocês que são pregador, sejam fiel à mensagem de Deus. Aleluia. Porque o pregador, ele é incumbido de servir a mesa. E ele tem que servir o alimento espiritual para as ovelhas. Ele não tem que servir o que ele acha que tem, mas ele tem que servir o que Deus manda ele servir. Ele conhece as suas ovelhas, ele sabe o que suas ovelhas precisam. Aleluia. Glória, glória, glória. Tem muitos servindo o que acham, querendo agradar. E eu vou dizer, como Deus, irmão, Ele nos corrige, como pai e mãe, Ele não dá só coisa manjar. Porque se eu quisesse agradar minha filha, encher ela de chocolate, pizza, cachorro quente, x-salada. Mas eu cozinho cenoura, feijão, ela faz cara feia. Jesus também. Você entende? Ele não dá só coisinha boa para os filhos dele. Aquilo que a gente vai sorrir, ai que bom! Mas ele vai dar o que nutre, o que sustenta as suas ovelhas. Amém, irmão? E tem palavra que parece chá de boldo. Quem já tomou chá de boldo? É amargo, não é, irmão? Mas se toma um chá de boldo e depois não vomita, joga tudo pra fora, irmão. Mas depois faz um bem, o mal-estar vai embora, não vai? Amém. Tem palavra que a gente abre assim, ai não, é muito forte. Mas eu vou dizer, come, come, porque ela vai purificar, ela vai limpar, e ela vai trazer um bem-estar pra tua vida. Amém, irmão? Amém. Olha, deixa eu concluir aqui. Ele também dá de beber, viu, irmão? Você nunca sentiu falta de água na tua torneira? Você tem dado graças a Deus pelo copo de água? A gente esquece de vir para dizer obrigado, eu tomei água hoje. Água. Porque tem parte do planeta que não tem água, irmão. Estão passando estiagem. Quem já ouviu falar sobre a Somália? É uma seca terrível. 3 anos não chove na Somália, irmão. 3 anos que não chove na Somália. A morte é terrível lá. A fome, as doenças é terrível naquele lugar. Eu estive na Angola e sei o que é sede, irmão. Eu passava sede lá porque o rio Kwanza, que é o principal rio de Angola, seca. E só enche no mês de setembro quando as chuvas começam. E se o ano passar sem chover, fica vazio. E eu lembro que eu tomava banho com água do mar.
água de saloba, que a Odebrecht pegava e mandava para as casas, irmão. Por isso meu cabelo caía, despencava. Hoje já tem água potável na Angola, mas muitas partes do país, no nosso Brasil, também tem falta de água. Mas você pode dizer obrigado pelo copo de água. Mas além do copo de água, todos os dias que Ele quer te dar, Ele quer derramar uma cachoeira sobre você. Amém. Seremos como um jardim regado. Aleluia. Um manancial cujas águas nunca faltarão. O Senhor não quer crente seco, mas Ele quer inundar o teu ser espiritualmente. Ele quer te encher. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Ele quer te fortalecer, porque ainda há um rio que alega a cidade de Deus. Vem do trono de Deus essa cachoeira. Onde o povo de Deus está reunido, tem uma cachoeira. Aleluia. Beba da água que o Senhor quer te dar. Glória a Deus. Mate a tua sede, ovelha. Mate a tua sede. Aleluia. Você está andando em deserto, mas Jesus quer te dar água. Água para beber. Ele não vai deixar tu morrer no deserto, como o irmão falou. Ele vai te dar água. Ele não permitiu Elias ir para o Jordão, no rio ali, porque teve 3 anos de seca. Mas o servo dele, ele mandou lá no ribeiro, onde tinham na fonte para beber água, e alimentou com pão e carne. Quando a fonte ela secou,